Olá, professor Charles Bazanella. O conteúdo de hoje é Lei de Hess. Nós vamos fazer a correção dos exercícios. Tá? Esse vídeo vai trazer para vocês apenas a correção do exercício número 2 e um vídeo que já está lá na plataforma que faz a correção do exercício número 1. Então vamos lá. Exercício número 2. Dadas as equações termoquímicas intermediárias, então ele passa para nós a reação, ou a equação intermediária 1, a reação intermediária 2 e a reação intermediária 3. São três reações intermediárias, onde a primeira está liberando menos 94,1 quilocalorias, a segunda está liberando menos 68,3 e a terceira está liberando, está absorvendo mais 54,2. Então são três reações intermediárias e ele diz assim: calcule a quantidade de calor liberada na reação geral. Foi passado para nós a reação geral abaixo. Essa reação geral ela mostra que é o C2H2 mais 5 meios de O2, que formou para nós 2CO2 mais uma molécula d'água. Bom, primeiro passo, nós temos que analisar na equação e identificar o reagente e o produto, como já expliquei para vocês. Então vamos lá. Os reagentes, no nosso caso ali, na reação geral, seria o C2H2 e os 5 meios de O2. Toda aquela substância que está à frente da seta, ou seja, ainda não ocorreu a reação. Então, eles são os reagentes. E no nosso caso, os produtos seriam para nós o 2CO2 e o H2O. Seriam todos aquele que está depois da seta, porque a reação já ocorreu. Então, identificamos os reagentes e identificamos os produtos. Agora, o que nós temos que fazer? Identificar onde estão os reagentes e aonde estão os produtos dentro das reações intermediárias. Então, primeiro passo. Se eu for olhar, o C2H2 ele está presente na terceira etapa, como está destacado para vocês ali. Ó. Ele está na terceira etapa. Só que um porém. Na reação geral, ele está no lado inicial, ele está no lado dos reagentes. E na terceira etapa, como representado, ele não está no lado inicial, ele está no lado do produto, ele está no lado depois da seta. Então já sabemos que vamos ter que inverter essa reação. Já é um ponto-chave. Mas vamos continuar. A segunda substância é o oxigênio, o O2. Se a gente for analisar, nós temos o O2 na primeira equação intermediária e nós temos o O2 também na segunda equação intermediária. Não vamos nos ater às quantidades por enquanto, mas nós temos que identificar aonde eles estão. Ok? A terceira substância, o terceiro composto, seria o CO2. O CO2 ele está no lado dos produtos na reação geral, depois da seta. E se eu for olhar, o CO2 está na primeira equação intermediária, também depois da seta, ou seja, também está no lado dos produtos. Então, já está do lado correto. Como eu esqueci de comentar para vocês, ó, o oxigênio estava antes da flechinha. Aqui os dois oxigênios também estão antes da flechinha. Então, já estão do lado correto também. Por enquanto, o único que não está do lado correto é o C2H2. Aqui na terceira etapa, ele está mostrando que ele está depois da flecha, depois que ocorreu a reação. E aqui na etapa geral, ele está antes da flecha, antes de ocorrer a reação. Então, já vimos que um dos componentes está do lado inverso. Continuando, nós temos agora a molécula da água, H2O. Nós temos que identificar aonde a molécula da água está. E se eu for olhar, ela está lá na segunda reação, na reação intermediária número 2. E ela está aqui, H2O. Também está depois da flecha, também está do lado dos produtos. Então, já está do lado correto. Ok, então esse era o nosso primeiro momento. Olhar as reações intermediárias junto com a equação geral já dada para vocês e identificar os componentes. Lembrando, depois eu vou definir melhor para vocês, mas lembrando que todos esses componentes que não foram demarcados é porque eles provavelmente vão ser consumidos de acordo com que as reações intermediárias vão ocorrendo e eles vão desaparecer dentro da reação geral. Então eles não são demarcados porque eles não estão dentro da reação geral. Mais para frente a gente vai eliminar eles. Vamos continuar. Vamos para o próximo slide.
Nesse slide aqui, ele já traz a montagem que nós fizemos, ó, reagente, tudo que está antes da flecha, produto, tudo que está depois da flecha, no lado final da reação, né? Então nós temos reagente, nós temos os produtos, e aqui estão já foram dados para vocês as equações termoquímicas intermediárias, que era A1, A2 e A3, já teoricamente demarcados para vocês, dos componentes que nós fizemos, seguindo a mesma cor, seguindo o mesmo padrão, para a gente poder identificar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essas 3 etapas intermediárias que nós temos, essas 3 etapas aqui, e nós vamos organizar elas de acordo com a reação geral. Então vamos lá. Etapa número 1, ou equação número 1. Nós temos o carbono grafite, o O2 e o CO2. Já vimos que o CO2 está no lado correto, né? Está no mesmo lado depois da flecha. E o oxigênio também está do lado correto. Porém, se vocês observarem, as quantidades não estão corretas. As quantidades não estão certas. Como aqui a gente vai trabalhar com fração, vamos esquecer um pouquinho a fração, tá? E vamos trabalhar diretamente com números inteiros. Então vamos para o CO2. O CO2, ele diz para nós que tem 2, então são 2 vezes a molécula do CO2. E aqui na reação, ou na etapa intermediária número 1, ele mostra para nós que ele só tem uma molécula, uma substância CO2. O que significa então que essa reação intermediária ela não bate com a informação da reação geral. Significa que essa reação intermediária ela não vai ocorrer apenas uma vez, e sim ela tem que ocorrer 2 vezes. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta equação intermediária número 1 e eu vou ter que multiplicar ela por 2, porque lá na equação geral ele diz que tem 2 moléculas de CO2. Então, multiplicando toda essa equação por 2, o que nós teremos? Multiplicando ela por 2, significa que ela iria multiplicar o carbono por 2. Então, se eu for aqui em cima, ó, eu tenho a equação 1, que era isso aqui, inicialmente. Então, ele vai multiplicar por 2. Então, vai ser 2C, certo? 2O, que ele vai multiplicar por O, né, 2 vezes o O, e vai ser 2 vezes o CO2, ou seja, o CO2 era 1, então ele também vai virar 2. Então, quando vocês tiverem que multiplicar por 2, por 3 ou por 4, não importa o coeficiente utilizado, mas a gente sempre multiplica a equação toda, não só o que a gente realmente observou que estava faltando, não. Se ele tem 2 moléculas de CO2, então eu tenho que multiplicar toda a reação por 2, inclusive o ΔH, porque aí a reação anteriormente, ó, se vocês olharem a equação 1, ele estava com ΔH de menos 94,1. Ela não vai ocorrer somente uma vez, ela vai ocorrer 2 vezes. Se fosse uma vez só, seria 94. Mas como ela vai ocorrer 2 vezes, então também temos que multiplicar o ΔH por 2. E o ΔH, que era 94,1, vai virar menos 188,2. Ok, identificamos ou organizamos a etapa número 1. Vamos para a etapa número 2. Vamos ver se tem alguma coisa para fazer. Na etapa número 2, nós observamos que o oxigênio de novo aparece. Ele está antes da flecha, como na reação geral. E também temos a água, H2O, que está do lado do produto. E aqui também está do lado do produto, está depois da flecha. Significa que as duas substâncias, os dois compostos, estão do lado correto. Então não precisamos inverter reação nenhuma. E agora nós temos que analisar então se as quantidades são corretas. De novo, aqui é uma fração, 5 sobre 2, aqui é 1/2. Não vou me ater a frações. Depois no final vocês vão ver que esses valores vão fechar. Eles fecham automaticamente sozinhos de acordo com que a reação ocorre. Tá? Então não se atenha a frações. Vamos se ater a valores inteiros. No nosso caso, a molécula da água, o H2O, ele diz que aqui na reação intermediária tem apenas uma vez. E lá na etapa geral ele tem quantas vezes? Uma só. Então significa que se aqui é 1 e lá também é 1, essa reação ela não pode ser mais multiplicada, porque não tem mais do que uma quantidade de água. Então eu não vou multiplicar por nada. Significa que essa reação ela já está correta, ela vai permanecer desta forma. Bom, sabemos então que a etapa número 1 nós tivemos que multiplicar por 2, e a etapa número 2 nós não mexemos. Os componentes estão do lado correto da flecha e estão com as quantidades aparentemente iguais. Beleza? Vamos para a etapa número 3. Na etapa número 3, nós temos o C2H2. Aqui na reação geral, aqui em cima,
O C2H2 ele está do lado dos reagentes. E lá na terceira etapa, na etapa intermediária, os reagentes, na etapa intermediária, o C2H2 não está do lado dos reagentes, ele está do lado dos produtos, está depois da flecha. Significa que essa reação ela está inversa, ela não está ocorrendo como ela deveria ocorrer lá em cima na reação geral. O C2H2 ele não deveria estar depois da flecha, sim, ele deveria estar antes da flecha. Significa então que nós vamos ter que inverter essa reação. Então eu botei o INV ali para vocês, se vocês observaram. Esse INV significa que nós vamos inverter e vamos observar como essa reação vai ficar. Bom, invertendo a reação, né, a reação número 3, nós invertemos e o C2H2 que estava antes do lado final agora está do lado inicial, está do lado dos reagentes, como na reação geral. Significa que tudo que estava então do lado inicial agora foi para o lado final, foi para o lado dos produtos. Sendo assim, o ΔH, que antes era positivo, agora ficou negativo. Então o que era mais 54,2 virou menos 54,2. Agora que nós já pegamos todas as etapas intermediárias e organizamos elas, né, teoricamente nós podemos ver que tivemos que pegar a primeira e multiplicar por 2, porque ela só aparecia uma vez, né, no CO2. Se vocês olharem aqui, ó, né, a reação intermediária antes só tinha um CO2 e a etapa geral pedia 2. Então nós tivemos que pegar a primeira etapa e multiplicar por 2. A segunda etapa nós não precisamos modificar, não precisamos multiplicar nem inverter nada, porque ela já estava do lado correto e nas quantidades corretas. E a etapa 3, nós precisamos apenas inverter a reação. Anteriormente o C2H2 ele estava do lado final, do lado dos produtos. Agora nós tivemos que passar ele para o lado inicial, para o lado dos reagentes. E quando a gente inverte a reação, o ΔH se era positivo, agora ele fica negativo. Reformulando a equação, nós temos ela ali embaixo toda descrita de novo. E aí a pergunta é, qual é o valor do seu ΔH? Então vamos limpar um pouco essa tela e vamos continuar. Bom, aqui nós temos então as etapas intermediárias novamente, todas elas já organizadas, né? Já está organizado, está tudo bonitinho, certinho. E aí vocês observaram que, lembra lá no começo que eu falei que alguns não foram demarcados? Que conforme a gente vai orientando e conforme a gente vai organizando as reações, eles podem ser anulados. Como assim eles podem ser anulados? O 2C grafite, ou o 2-carbono grafite, ele está ali antes da flecha, significa que aqui ele está no lado inicial. E lá na terceira etapa, quando a gente inverteu, nós ficamos com 2 carbonos grafites do lado final, do lado inverso da reação. Significa que eles estão de lados opostos. Então, quando as reações intermediárias acontecerem, eles vão ser eliminados. Então, significa que eles estão sendo retirados de dentro da reação. A mesma coisa acontece com o H2. O H2 aqui, ele está antes da flecha. Ele está no lado inicial, no lado dos reagentes. E aqui o H2, ele está depois da flecha. Ele está no lado final. Significa que eles estão novamente de lados opostos. Então, novamente, nós podemos eliminá-los. Eles vão sair fora da equação. Sobrando para nós o C2H2 do lado inicial, do lado dos reagentes, e a quantidade de O2 do lado dos reagentes. E sobrando do lado dos produtos, o 2CO2 e o H2O. Agora vamos ver se fecha essa quantidade aqui, ó, dos 5 meios de O2. Lembrando que aqui em cima nós temos 2 moléculas de água e aqui nós temos meia molécula de água. Se eu for associar 2 com mais meio, seria igual a 2,5. E quanto que é matematicamente 5 dividido por 2? 2,5. Então, como eu falei para vocês, não se preocupem quando nós temos valores por frações. Eles vão se encaixar. Sempre procura fechar os valores que estão inteiros. Se vocês fecham os valores que são inteiros, automaticamente os valores fracionados eles vão fechar também. Então nós temos aqui 2 com mais meio, 2,5. E 5 dividido por 2 é 2,5. Na química a gente não representa números decimais, nós representamos sempre ou números inteiros ou números por frações. Então o coeficiente utilizado vai ser 5 meios.
Mas a pergunta era: qual é o ΔH da reação? Qual é a entalpia dessa equação? Então, sabemos que pela lei de Hess, o ΔH nada mais é do que a soma das etapas intermediárias, que seria o ΔH1 mais o ΔH2 mais o ΔH3. Com isso, eu posso dizer que ΔH seria igual a menos 188,2 do primeiro ΔH, mais o ΔH da 2, que seria menos 68,3, que é o ΔH da 2, mais o ΔH da 3, que seria menos 54,2. Então nós temos os 3 ΔHs e aí nós vamos fazer as regras matemáticas. Retire os parênteses, menos 188,2, mais com menos daria menos 68,3 e mais com menos daria menos 54,9. São 3 valores negativos, a gente vai pegar os 3 valores, vai somar e vai manter o sinal negativo. Portanto, o ΔH final da reação seria menos 310,7 quilocalorias por mol. Poderia então dizer que essa reação é uma reação exotérmica, porque o seu ΔH é negativo, o que significa que ocorre liberação de calor. Então, esse foi o nosso exercício 2, né? Foi o que eu consegui definir para vocês, espero ter ajudado. Se alguém ficar com alguma dúvida, manda um e-mail, manda uma mensagem, que a gente volta a fazer uma outra revisão, volta a fazer mais exercício se precisar. Então, abraço para vocês e até mais.